Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão se sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, tô com esse projeto aqui com vocês do Clube do Livro da Lulu. O nosso atual projetinho de trabalho é essa maravilhazinha aqui do doutor e geriatra David Dorsa. Gente, essa edição aqui saiu no Brasil em 2010 pela Ed Ouro. Fala como as surpreendentes visitas desse gato mudaram a vida de um médico, seus pacientes e familiares, com a tradução de Maria Elizabeth Halarkney Wilson, né, gente? A capa e ilustrações do miolo é de Marcelo da Paz, e a imagem, né, desse gatinho aqui da capa é de Al Weems. Creio que não sei se esse aqui é o Oscar, porque o Oscar mesmo, ele era preto e branco, né, como a gente já descreveu aqui, mas aí eu acho que no decorrer do livro a gente vai tendo mais entendimento e dá para imaginar como seria o Oscar de cada um. Vamos aqui? Antes de adentrar no quinto capítulo, o que é que vocês precisam fazer nessa vida? Tô aqui com o meu chazinho da tarde, né? Porque aqui já são 5 horas da tarde, gente. Daqui a pouco eu tenho 15 minutos para gravar esse vídeo, porque tem karatê, já já, ó, tô preparada. Tem karatê da mamãe e das crias. Vamos lá? Capítulo 5. Um gato leva a outro. Ernest Hemingway. O nome, né? É sempre assim, ó, no capítulo, uma frasezinha, eu sempre dou os créditos, né? Tá tudo na descrição do livro. E aqui é a ilustração do miolo que ele fala. Vamos lá? Um enorme retrato de Henry Stair fica pendurado sobre o piano no saguão. O ambiente é acolhedor, com a luz do sol derramando-se pelas janelas no meio da tarde, mas não foi o que pensei quando ouvi o instrumento pela primeira vez. Ao perambular pelo vestíbulo, na minha primeira visita à Stair House, um pelúrio de Chopin ressoava. Entretanto, não havia ninguém no salão. Lembro-me de olhar ao redor, esperando me deparar com um dos internos ainda diligente, ou algum parente sentado diante do teclado, praticando. Para minha surpresa, vi apenas Billy e Manchi, os dois gatos moradores da área, aboletados no conforto do banco do piano, os olhos cravados em mim. A estranheza da cena, dois gatos sentados ao piano enquanto a música espalhava-se pelo ar era incrível, até me dar conta de tratar-se de um piano mecânico. Imagina, gente. Hoje, eu roubava alguns minutos de descanso antes das visitas. Instalei-me numa das confortáveis poltronas do saguão e apreciei a música. Acho que refletia também sobre a necessidade de suavizar a realidade de uma clínica, o último lar que a maioria de nossos pacientes conhecerá. A Stair House talvez tenhamos obtido esse efeito com uma família de gatos. Um átrio envidraçado e os sons da música clássica tocada pelo melhor pianista que ninguém nunca viu. Como se seguindo a deixa, um dos gatos roçou contra minha perna. Manchei. Um bichinho de aparência incomum. Pelo preto acinzentado com manchas marrons. Uma imitação mal feita de uma pintura expressionista. Ele miou alto, pedindo afagos. Cautelosamente, cocei-o atrás das orelhas. O gesto acionou a tecla, ronronar. E o bichinho continuou a se esfregar na minha perna. Você não é tão ruim assim, falei. Pelo menos não me ataca, como alguns gatos que conheço. Manchi me encarou por um instante e então deitou-se aos meus pés, escondendo-os inteiramente e acomodando-se para uma soneca. Enquanto ele se instalava, um bichano preto e branco, de aspecto menos inusitado, surgiu e saltou no meu colo. Billy deu 2 voltas antes de se enroscar. Depois me lançou um olhar que perguntava: Você não acha que vai escapar sem me afagar também, não é? Meu pager tocou. Franzi a testa. Como gatos sempre sabem quando você precisa estar. Como gatos sempre sabem quando você precisa estar em outro lugar.
Eles sabem tudo, gente. Não é à toa que os egípcios sabiamente os cultuavam. Desculpe-me, pessoal. Levantei-me devagar. Mary está bipando. Marie está bipando. Acho que tenho que checar a senhora Rubinstein. Lá em cima. Manchi fugiu e Billy, pulando no chão, fitou-me com aquele ar de desdenhoso de que só os felinos são capazes. Culpado por despachá-lo tão rapidamente, abaixei e lhe fiz um cafuné. Mas ele logo se desinteressou e correu atrás do amigo. Chamar um gato de inconstante é como dizer que a chuva é molhada. Antes de sair do saguão, meu olhar procurou os bichanos mais uma vez e os descobri empenhados em se perseguirem, como duas crianças brincando de pique. Minhas idas e vindas não lhes interessavam. Importavam-lhe o agora. Minha vida é feita de pagers. Prazos, compromissos, responsabilidades. Naquele momento, a vida do gato pareceu muito boa. Ai, gente, esse livro é maravilhoso, né? Vamos lá. Entrei no elevador e, como se por reflexo, me surpreendi espiando os cantos, esperando topar com Henry, o primeiro gato da clínica. Henry e seus sucessores. Esse bando de gatos, coelhos e pássaros são quem torna a Stair House tão diferente das outras. Porém, não foi sempre assim. Antes da década de 1980, não existia nada parecido com a terapia que usa animais. Eles não se encaixavam em instituições de saúde. Por que introduzir um bicho sujo num ambiente estéril? Então, alguns cientistas começaram a aderir à teoria do vínculo homem-animal. O tratamento com cavalos que o diga, viu, gente? A crença de que animais podem trazer efeitos benéficos à saúde e à psique humanas. As pesquisas passaram a apoiar tal crença. Constatou-se que os pacientes, especialmente os internados, com ou sem perda de memória, sentiam-se menos deprimidos e solitários. Imagino que, intuitivamente, isso faça sentido. A maioria das pessoas ama animais. Por que não os desejariam por perto em seu derradeiro lar? Gostaria de poder afirmar que a receptividade da Stair House aos animais resultou dessa pesquisa, mas, verdade seja dita, creio que se deveu a um cara chamado Henry. Ele foi literalmente o primeiro morador da clínica e aquele que mais tentaram despachar. Desde sua fundação há mais de um século, a Stair House sofreu diversas transformações, expandindo-se para atender às necessidades de toda a comunidade. No decorrer da construção do edifício atual, os operários notaram um gato de rua perambulando pelo canteiro de obras e abrigando-se na estrutura inacabada. Ele chegou a roubar uma ou duas marmitas de trabalhadores distraídos. Quando a obra terminou, o bichano parecia ter ido embora e foi esquecido. Mas logo depois da cerimônia de inauguração das novas instalações, o gato reapareceu para inspecionar o local. Numa manhã bem cedo, entrou no prédio, gostou do que viu e sentou-se numa poltrona. No começo, os funcionários lutaram para enxotá-lo, sem sucesso. Dia após dia, o bicho voltava, impávido, atravessava as portas de vidro corrediças. Sua atitude denotava posse. Cheguei aqui primeiro, sugeria cada balançada de rabo. Como aconteceu comigo em minha rixa inicial com Oscar na recepção. O diretor da época também fracassou ao discutir com o gato. Por fim, a persistência felina venceu e os funcionários desistiram de afugentá-lo. Convocou-se uma reunião e a diretoria decidiu aceitar o hóspede indesejado. Contudo, ele precisava de um nome. Pareceu-lhes apropriado batizá-lo em homenagem ao benfeitor da clínica, Henry Stair, cujo retrato ficava exatamente sobre a então predileta poltrona de nosso Henry.
Entendendo. Henry permaneceu conosco, tornando-se, ao longo da década seguinte, o queridinho dos funcionários e internos. Até o fim, manteve seu gosto por andar de elevador para cima e para baixo, sempre à procura de um lugarzinho aconchegante onde esparramar-se ao sol. Porém, a exemplo dos demais residentes, a idade acabou pesando. Em seu derradeiro ano de vida, a visão de Henry deteriorou-se. O pobrezinho começou a bater em paredes e portas fechadas. Ao longo do tempo, seu comportamento também ficou cada vez mais errático. Vagueando, saía da clínica e perdia-se nos jardins. Organizavam-se grupos de busca para procurá-lo, e o gato que outrora fora escorraçado era então, por ironia, trazido para dentro. Em alguns dias, simplesmente entrava no elevador, enroscava-se num canto e subia e descia os andares centenas e centenas de vezes. Vocês sabem quem tem um gato deitado num canto do elevador? Alguns visitantes costumavam perguntar. Os funcionários respondiam com um sorriso gentil e os tranquilizavam, explicando ser apenas Henry, dando uma de Henry. Na verdade, muitos empregados perguntavam-se se Henry não fora acometido de demência, como tantos pacientes com quem convivia. Aos poucos, seu comportamento pareceu confirmar o diagnóstico. Em seus últimos dias, ele tinha problemas para se alimentar, sofria de incontinência urinária e passou a perder peso. Alguns na clínica questionaram se não era melhor sacrificá-lo. Vários funcionários duplicaram seus esforços afetuosos para cuidar do bichinho, de modo a evitar uma ida sem volta ao veterinário. Acho que era justo continuarem a se importar com um gato doente. Aos seus olhos, Henry não era diferente de nenhum dos outros tantos pacientes que a quem dispensavam cuidados diários. Felizmente, os funcionários não se viram obrigados a tomar a difícil decisão. Como se prestando um favor, Henry foi dormir certa noite e jamais acordou. Ai, gente. Já que eu tô, me perdi. Jamais acordou, né? Seu funeral aconteceu alguns dias depois. Praticamente todos os funcionários e internos estavam presentes. Uma solenidade digna de um chefe de estado. Alguém fez um caixão de madeira para enterrá-lo. Outro dedicou-lhe um elogio fúnebre. Quando a cerimônia terminou, as pessoas ainda enxugavam os olhos. Henry descansa agora em sua derradeira morada, atrás do prédio. Esse gato mudou a cultura da clínica. Graças a ele, o lugar tornou-se gradualmente mais receptivo a animais e, no fim das contas, mais parecido com um lar. Sentindo a perda de seu bichinho de estimação, os funcionários e muitos dos internos, os mais lúcidos, puseram-se a pedir veementemente à administração que substituísse Henry. Embora resistente a princípio, o diretor cedeu e os funcionários iniciaram a busca por candidatos. Respondendo a diferentes anúncios de jornal, acabamos adotando Oscar e Maia, que vieram morar no terceiro andar. Billy e Manchi, cujo dono morrera, foram acolhidos por uma enfermeira e trazidos para cá. Finalmente, Chico e Molly chegaram para habitar a unidade de demência menos aguda, no primeiro andar. No total, 6 gatos substituíram Henry, juntamente a um punhado de outros animais, e todos acabaram aqui por causa de um gato indesejado, que se recusou a ir embora. Talvez tenhamos começado a abrigar gatos para transformar essa clínica em algo mais parecido com um lar. Mas eu começava a pensar se não seriam eles que nos ensinavam que a família é quem faz o lar.
Ai, gente, gratidão, gratidão, gratidão por vocês até agora aqui inscritos em meu canal. Até um próximo Clube do Livro da Lulu e tchau, tchau.